Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Pelo segundo ano consecutivo, ele acaba de receber o prêmio Excelência Parlamentar do ranking dos políticos, ficando entre os 70 melhores parlamentares do país e entre os 4 melhores do Paraná. A premiação, é bom lembrar, avalia critérios como atuação legislativa, presença nas votações, uso de recursos públicos e coerência nas pautas. Meu convidado desse sábado é o deputado federal Nelsinho Padovani. Mais uma vez tenho o prazer de receber aqui dos estúdios da TV Tarobá, no Conexão Tarobá. Obrigado por atender meu convite, Nelsinho. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Caio, por essa oportunidade de falar com o oeste do Paraná e com o Paraná inteiro e com o mundo inteiro, né? Sem dúvida, a gente chega longe aqui, especialmente com a internet, YouTube e tudo mais, né? Nelsinho, o prêmio que eu mencionei aqui na abertura do programa, que nesta semana você revalidou, né, essa conquista, reconhece regularidade e desempenho. Bom, em um ano de Brasília especialmente tenso e conflagrado, que vivemos, né, nesse 2025, o que foi mais difícil? Manter coerência nas votações ou navegar nesse ambiente de conflito permanente entre os poderes? Caio, eu acredito que nós não precisamos mudar do Brasil, nós temos que mudar o Brasil. Então, se hoje, com esse governo ruim, eu tenho divergências com o PT, sou oposição ao governo do PT, se nós não avançamos em nenhuma pauta contra o direito à propriedade, contra a liberdade de expressão, por mais que tão atacada, entre outras, foi porque o Congresso Nacional segurou. Porque o Executivo e o Judiciário formaram um consórcio contra as nossas pautas conservadoras, digamos assim. Então, a coerência na votação, isso a gente traz de princípio, isso, o que a legislação não tem, vale a moral e os bons costumes. Então, isso nós temos. Agora, manter a nossa firmeza quanto ao direito de propriedade, quanto à segurança jurídica, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, isso é inegociável e é por isso que o Brasil hoje não se tornou uma Venezuela. Foi graças ainda ao Congresso Nacional. Tão criticado, o centro-direita segurou. Embora, como você mesmo falou, né, eu concordo com você que o Congresso tem sido, apesar de todos os problemas, tem sido uma barreira, né, para uma piora nesse avanço contra as liberdades. É a única barreira. É a única barreira possível. Mesmo assim, ainda a gente vê decisões tomadas pelo Congresso, Nelsinho, e que o Supremo Tribunal Federal desautoriza, usurpa até as prerrogativas legislativas. Como é que nós vamos resolver esse impasse? As leis a gente muda, o que nós precisamos mudar é o governo. Né? E existe uma pressão, não existe hoje uma ordem jurídica, institucional, cristalino que existe poderes se sobrepondo a outros poderes, o STF legislando, executando e julgando. No tempo do Bolsonaro, tomava decisões do Poder Executivo, né? Infelizmente, o poder ele é assim desde do Império Romano. Veja a Rússia. A Rússia, quando o Putin é primeiro-ministro, é ele que manda. Quando ele é presidente, é ele que manda. Então, infelizmente, o Brasil também está passando por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, Caio. Eles vão passar. Tá? O Brasil já passou pela monarquia, o Brasil já passou pela escravatura, o Brasil já passou pelo Estado Novo, era Vargas, o Brasil já passou pelo sobreviveu regime militar, a vários outros impasses. O regime militar, já passamos pela social-democracia e nós vamos passar à esquerda. Porque hoje, qual o legado que a esquerda deixa para o Brasil? Qual legado, qual bandeira que ela fala para o jovem, para a criança, para o pai? O que ela deixou para o Brasil? Qual o projeto de país que a esquerda está deixando para o Brasil? Nenhum. Pelo contrário, estamos virando um narco-estado. As pessoas ainda não têm noção do que são as facções criminosas. A penetração do crime organizado, né? Exatamente. E isso numa conjuntura, numa geopolítica que o Brasil acabou entrando, que as pessoas não têm noção. Mas eu fiz parte da comissão eleitoral no Equador e estive recentemente em El Salvador. Então nós conseguimos ver bem na América Latina esse narco-estado desses países sul-americanos, que esses países de direita que estão fazendo o controle
social, dando apoio à população, tirando os marginais de circulação, para onde está migrando isso? Infelizmente está vindo para o Brasil. Nelsinho, um outro problema que estamos vivendo aqui na região é a falta de mão de obra. Que a gente vê, né, as notícias do governo de que tem pleno emprego, que não é verdade. A gente sabe que, fazendo uma conta diferente e verdadeira, o desemprego seria de 15%. Agora, qual é a sua avaliação sobre essa questão desse apagão de mão de obra que vivemos aqui no oeste do Paraná? Caio, esse 15%, ele se reflete às pessoas que estão procurando emprego. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma Argentina recebendo Bolsa Família. Nós temos hoje 46 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família. E a população da Argentina é 48 milhões de pessoas. Então, nós temos 46 milhões de pessoas que não estão trabalhando, que não estão produzindo, que não estão recolhendo fundo de garantia e isso está trazendo uma dificuldade para a implantação de novas empresas, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Nós temos que mudar essa chave, nós temos que, sim, a meritocracia ter vontade no Brasil. Quem ganha é quem trabalha. Nelsinho, você recebeu um convite agora também nessa semana do governador Ratinho Júnior para migrar para o Partido Podemos, dentro de um desenho político que está mirando 2026. Esse movimento é concreto? O que pesa mais hoje na sua decisão? O projeto do governador ou a construção que você já tem dentro do União Brasil? Olha, nós somos agentes políticos, homens públicos, que temos que sempre pensar em grupo. Política Sim. Não se faz sozinho. Eu tenho que pensar num governador que não deixou o MST avançar no Paraná, um governador que não deixou as pautas da segurança cair no Paraná, um governador que, por exemplo, quando tivemos o problema aqui em Rio Bonito do Iguaçu, esteve presente com o oeste do Paraná. Então, essa construção com o governador Ratinho, que é o qual muito me orgulho de ter me convidado para fazer parte desse núcleo duro, digamos assim, do governo estadual, ele tem uma mudança de que querem ter um time para continuar governando bem o estado do Paraná. E esse convite de estar não apenas ao Podemos, mas também o Partido Republicanos, agora no mês de abril, que nós vamos decidir para qual ir, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado, porque nos vê como um jovem, como uma liderança jovem, que tem um futuro na política. Eu hoje, com 48 anos, já deputado federal, fui vereador no município de Cascavel, tive meu pai deputado federal, então estou muito feliz de fazer parte assim, de um expoente da política estadual, fruto do trabalho, fruto da coerência, fruto de nossa posição. Essa mudança você vai poder fazer no ano que vem, em março, né, quando abre-se a janela partidária que permite que os deputados, quem tem, evidentemente, deputados, né, de um modo geral, possa mudar sem perder o mandato, né? Exatamente. Nem se abre a chave para transferência apenas em março e abril, que são 6 meses antes da eleição. Nelsinho, a Câmara acabou de aprovar a redução das penas para os condenados do 8 de janeiro e o texto agora está lá no Senado, né? Já deve ter ido para lá. Para a base conservadora e bolsonarista, especialmente, né, que está vivendo esse drama lá com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, dentro de um processo que não correu nos trâmites do devido processo legal, né? Juristas apontam inúmeras irregularidades na forma como esse assunto foi conduzido. Essa decisão, essa votação que reduz, chamada de dosimetria das penas, né? Ela resolve o problema ou a anistia total continua sendo o objetivo político da oposição? A anistia total e restrita é a nossa vontade. O que deu para votar foi a dosimetria. Foi o texto que nos veio para ser votado, que já alivia os homens e mulheres que foram presos no dia 8 de janeiro, já alivia os caminhoneiros desde o mês de outubro que tiveram, que quando fecharam as estradas, tiveram multas, tiveram caminhões presos, empresas e empresários presos e perseguidos e ainda respondendo processos, então já equaliza um pouco isso. Não se votou a anistia ampla e restrita, porque a dosimetria, ela diminui a pena, então eles continuam condenados. Sim. Se tivesse a anistia, todos poderiam ser candidatos. Exatamente. Então, infelizmente,
Foi uma forma Mas foi um avanço já para enfrentar essa injustiça, né? Já foi um avanço e o avanço maior vai ser nós tirarmos o presidente Bolsonaro da cadeia, porque esse regime que ele está é um absurdo, numa sala, um quarto 2x2, ele doente. Isso é uma grande covardia que estão fazendo com um homem que não roubou, com um homem que governou o país num momento difícil, de uma pandemia, e que nada tem a dizer dele, a não ser essa acusação de fraude. Supostamente, né? De querer um golpe de Estado, que é uma fraude. É um golpe de Estado sem tanques na rua, sem soldados na rua, enfim. Bom, Nelson, o Senado aprovou também, essa foi a aprovação da Câmara, né, a redução das penas aí, que lá no Senado. Por sua vez, o Senado aprovou lá, regulamentou, na verdade, consolidou a validade da Constituição, a questão do marco temporal, estabelecendo mais uma vez, já está na Constituição, mas o Senado teve que votar de novo, o Congresso vai votar, que 1988 é realmente a referência para a demarcação das terras indígenas, né? E é uma clara contestação a uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que está tentando mudar as regras do jogo, né? E é mais um ponto de tensão institucional em que o STF avança sobre um assunto que muitos defendem, muitos não, que é competência do Congresso Nacional. Bom, agora o projeto vai para a Câmara. O que você espera desse desfecho, Nelson? Voltamos a essa questão do conflito entre os poderes. Os indígenas no Brasil já têm praticamente 15% de todo o território nacional. Toda a agricultura e pecuária, para o nosso telespectador entender, o Brasil, que é o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de vários produtos no mundo, só tem 8% do território nacional com agricultura e pecuária. E os indígenas têm quase 15% de todo o território nacional. Por sinal, todas as reservas de fósforo, de ferro, de ouro estão em reservas indígenas, entendeu? Então, acredito que avançar mais em liberações de áreas indígenas, ela vem hoje... As chamadas demarcações, né? As demarcações, como está acontecendo em vários... inclusive agora, o presidente Lula, um mês atrás, fez mais de 250 mil hectares no Mato Grosso, em cima de áreas agricultáveis, em cima de áreas com solo corrigido, calcareado, adubado, que já está sendo plantado e alimentando o mundo. Então, uma coisa que nós conseguimos avançar no Congresso é que essas novas demarcações têm que ser indenizadas, porque as demarcações antes de 88, quando era a reserva indígena, eram literalmente expropriadas. Hoje não. Se houver novas demarcações de terras, elas vão ter que ser pagas a propriedade aos agricultores. Essa pelo menos é menos mal, né? É menos mal. Só que o governo não tem esse recurso e nem os indígenas têm essa necessidade. Vai pagar, sabe Deus quando. E aí cai na lei da TDA ou dos precatórios, que fica lá 30 anos para o agricultor receber. Mas ainda assim, nós conseguimos melhorar a situação agrária do Brasil. Pelo menos aquele que for desapropriado vai ter a expectativa, até a esperança, em algum momento receber esse dinheiro, né? Mas nós não vamos abrir mão. A Constituição, ela não pode ser ad eterno. O tempo do indígena. Indígena tem seus direitos, indígena precisa produzir nas terras que tem, indígena precisa de saúde, indígena precisa de escola. Desde que comprove, né? Também lá atrás, até 88, né? Porque a gente tem muitos laudos falsos, inclusive. Existem 3 tipos de índios, ao meu ver. Sim. Existe aquele índio ainda intocado, que nem a FUNAI chega nele, mas existe aquele índio que quer produzir, índio que quer prosperar, índio que quer plantar, quer educar seus filhos, quer ver seu filho numa faculdade e quer ser agricultor também. Tem várias fazendas modelo nesse sentido até. Perfeito, como nós temos em Sapezal, em Campos de Júlio, no Mato Grosso. E existe o índio do Bolsa Família. E existe o índio que só quer pegar iPhone, Toyota Hilux e quer ficar nas mãos do governo. Então tem 3 tipos de índio. A gente tem que priorizar aquele índio que quer prosperar. Esse nós temos que dar para ele semente, adubo, trator, condição dele cresça, que ele produza, que ele gere comida e divisa para ele e para o Brasil e para o mundo. Essa é a política agrária indigenista que vai dar certo. Fora dessa, não tem outra conversa, porque é só briga, baderna e invasão. Nós vamos a um intervalo comercial rápido. E retornamos à entrevistando o deputado federal Nelsinho Padovani. E já no próximo bloco vamos falar um pouco mais do agronegócio, tá, Nelsinho? Do momento que estamos vivendo isso, seguro rural, financiamento, dívida dos agricultores. E nós já voltamos então.
Você está assistindo o Conexão Tarobá, neste sábado em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado federal Nelsinho Padovani. Nelsinho, você é um dos principais porta-vozes do agronegócio lá no Congresso. Já falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco, defendendo a segurança jurídica no campo, combatendo as ações ilegais do MST, enfim, vivendo também, defendendo e sendo lá, participando dessa trincheira lá no Congresso que tenta delimitar ou limitar, né, essa hostilidade que a gente vê do governo federal contra o agro, né? Em várias ações, né? Não é só na questão do MST, estimulando até veladamente as invasões, mas é da própria política agrícola, né? Não se vê uma boa vontade, né? Importando leite em pó, acabando com a nossa bacia leiteira, querendo importar tilápia e impedindo o nosso produtor criando essa história agora da tilápia com espécies invasoras, né? E ao mesmo tempo que o Paraguai... eucalipto. E ao mesmo tempo que o Paraguai agora, o governo paraguaio autoriza a criação de tilápia lá no Lago de Itaipu, né? Numa clara demonstração de desaprovar essa conduta aqui de ambientalistas no Brasil. Agora, um dos grandes problemas da agricultura no Brasil, da agropecuária, a agricultura, é o seguro rural, né, efetivo, né? Que vinha avançando um pouquinho, muito lentamente, e agora parece que, para o ano que vem, o governo acabou cortando quase tudo, né? Como é que está isso? A agricultura é uma atividade de risco. Sim. A agricultura, no mundo inteiro, com a agricultura forte, tem seguro, né? Sim. E nós falamos que existem subsídios na agricultura no Brasil. Que subsídio que tem para o agricultor no Brasil? O juro de máquina agrícola é o mesmo para você comprar um barco ou um avião. Uhum. Só que o barco e o avião é um bem de capital, não é um bem de consumo. A máquina agrícola, ela acaba no campo. Uhum. Você, a cada 10 anos, 15 anos, você utilizou ela para produzir. O seguro rural hoje, nós perdendo ele, como está acontecendo, que historicamente o seguro rural só garantia a dívida do banco. Sim. Só garantia o banco, não a renda do agricultor. Não protegia o agricultor. Não protegia o agricultor da sua safra. Nós vemos a França, por exemplo, muitas vezes quando tem um estoque alto de vinho, ou quando os Estados Unidos, quando tem um estoque alto de milho, eles pagam para o agricultor não produzir. Uhum. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui nós somos obrigados a produzir mesmo com preços baixos. Uhum. E o governo não nos protege em nada. Infelizmente, o governo joga contra a agricultura. Nós que somos uma região, a região oeste do Paraná, que abate 8,5 milhões de frango por dia. Você imagine, Caio, toda a correção do solo, a adubação do solo, a produção de sementes, o plantio, o trato da cultura, a colheita, a transformação em ração, a produção de pintainhos, o cultivo, o trato do pinto, o abate do frango, o corte do frango e a exportação. Você imagina esse elo produtivo se quebra. Uhum. Você imagina esse ano nós plantarmos e, por um problema climático, ano que vem não plantar, não tivermos produtos para plantar, ou se o custo for alto pela falta do seguro agrícola, o prejuízo que é para todos. Mas isso o governo não estava preocupado. O governo que acabou com o nosso teto de gastos, que na época do governo Meirelles instituiu no Brasil o teto de gastos para que o governo gastasse apenas aquilo que arrecadasse. O Paulo Guedes, né? Foi do Paulo Guedes? Não, foi o Meirelles ainda no governo Michel Temer. Do Temer, porque isso. Quando foi cassada a presidente Dilma, o mundo não quis mais emprestar dinheiro para o Brasil. E o Meirelles teve que mostrar ao mundo, às seguradoras e resseguradoras, que o Brasil ia conseguir arcar com as suas dívidas externas. Então ele fez o teto de gasto. Acontece que no governo, ainda no Bolsonaro, mas no final, o Lula conseguiu, na transição, aprovar o arcabouço fiscal. E essa foi a nossa tragédia. Porque o que diz o arcabouço fiscal? Que o governo pode gastar através do que ele vai arrecadar, expectativa do que vai arrecadar, até 1,5% a mais. Então hoje nós estamos com o juro mais alto do mundo, nós estamos com os impostos mais altos do mundo, chega a nossa dívida interna a 10 trilhões de reais. A dívida pública explodiu, né? Explodiu, ela chega a 86% do PIB do Brasil. É uma conta impagável. E o governo não para de gastar. E não dá um plano para o Brasil,
do que nós vamos chegar. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro que o governo está investindo é para quê? Nós não temos portos, não temos aeroportos, não temos ferrovias, não estamos investindo em nada e o governo gastando mal o dinheiro que é da população, oriundo dos nossos impostos. Nelsinho, você mencionou no primeiro bloco da nossa conversa que esteve lá em El Salvador, além do Equador, que você foi na comissão eleitoral, né? E lá em El Salvador você integrou uma missão internacional que foi estudar um modelo de segurança pública lá no país que tem sido um exemplo para o mundo em matéria. Era um país com altíssima criminalidade, um das maiores do planeta, e hoje é um país extremamente seguro, graças a uma política muito rigorosa imposta lá pelo presidente lá, né? O que ali... Bukele. O Bukele. O que ali é de fato, Nelsinho, aplicável ao Brasil e o que não passa, digamos, de vitrine política, considerando as nossas limitações constitucionais e o poder do crime organizado? Muito bem, Caio. El Salvador tinha 146 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos 40 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Hoje, eles estão há 1.050 dias sem nenhum assassinato. Sem nenhum problema de crime violento. Agora, o que aconteceu lá? Acabou aquele prende e solta, que é o grande problema do Brasil. Hoje, quando um policial prende um humilhante, um traficante, um assassino, muitas vezes o bandido sai antes da cadeia do que o policial. O policial tem que dizer por que prendeu, por que algemou, um inquérito lá, né? Por que pôs no camburão, se ele viu a questão social, se ele não viu isso, aquilo. Em El Salvador, eles fizeram o seguinte, tudo parte da inteligência. Então, eles identificaram, por exemplo, vou dar um exemplo, bairros. Pegaram um bairro no município de Foz do Iguaçu, que é o bairro mais violento. E dentro de 3, 4 meses colocaram a inteligência para identificar quem eram os traficantes, quem eram os assassinos daquele bairro. Identificaram que lá tinha 10, 15, 20 bandidos. A polícia prendeu, leva leva ao Ministério Público, que tem 120 dias para oferecer a denúncia. Esse tem 90 dias para oferecer a defesa e depois de condenado ou absolvido, se condenado não solta mais. É 40 anos de prisão. Acabou. Quer dizer, aumentaram as penas lá? Não, as penas são as mesmas, só que são cumpridas. São cumpridas. É diferente, o Brasil não precisa fazer nada. O que nós temos que parar no Brasil é esse prende e solta, porque essa impunidade, essa sensação de impunidade... Eu não vou ficar preso, né? Então, qual o governo, os direitos humanos, porque direitos humanos só deveria existir para humanos direitos. Infelizmente, no Brasil, direitos humanos existem para o bandido. E não para as vítimas, né? Não para a vítima. É isso que tem que mudar no Brasil. A luta que eu tenho... você viu lá. É essa luta que eu tenho no Congresso Nacional. Que se traga para cá, que pare, o prende e solta. Porque nós não aguentamos mais. Infelizmente, é uma política de Estado, da esquerda. Deixar a população pobre, acabar com a classe média e deixar um país inseguro. Eu converso, às vezes, com deputados do Nordeste que está sendo inundado por facções criminosas. Eles falam, não tem o que fazer, a facção criminosa não tem o que fazer. Sim. É através da inteligência, é através de cumprir as leis. E vontade política de fazer isso também, né? O Cecote, sim, a vontade política principalmente. O Cecote, que foi aquele centro de recrutamento de terroristas, que é assim que eles chamam os bandidos. Traficante lá é terrorista. Invasor de terra produtiva é terrorista. É assim que eles tratam e acabaram com a violência no campo e na cidade em El Salvador. O que eles fazem em El Salvador? Para acabar com essa política, acabaram com o prende e solta, e é isso que nós temos que fazer no Brasil. Nelsinho, estamos quase no final do programa e tem 2 assuntos que eu não posso deixar de abordar com você. O primeiro é a destinação de recursos, né, para o Hospital de Transplantes da UPECAM, que é um grande objetivo teu, permanente do teu mandato, essa questão da saúde, né? E além de recursos relevantes que você tem destinado através das emendas a dezenas de municípios da região. Aliás, é um municipalismo declaradamente uma marca, né, do seu mandato. Como você pode manter esse fluxo de emendas em um cenário de cortes e disputas lá em Brasília, né? Existe algum risco de prefeitos ficarem excessivamente dependentes desse modelo? Sim, a reforma tributária, ela já cortou o ISS dos municípios, o retorno do ICMS dos municípios e agora até o do DPVAT foi cortado em 50% dos municípios. Primeira coisa que virou, na verdade, essa reforma tributária uma espécie de caixa preta, né?
Ninguém sabe direito o que vai acontecer, mas É. parece inevitável que vai ter aumento de impostos, né? Ah, não, já houve, né? Já houve. Mas a reforma tributária, as leis a gente muda, o que a gente precisa mudar é o governo, para nós equalizarmos. Mas em questão de recursos, primeira coisa, Caio, é trabalhar com seriedade. Primeira coisa é mandar recursos para os municípios, aqueles que sejam realmente necessários para os municípios. Você não mandar o recurso para o município para agradar o empreiteiro. Você não mandar o recurso para o município para agradar... Fazer obras que não são prioritárias. Exatamente. Então, por isso que no caso do Hospital de Transplantes de Londrina, por exemplo, aportei 7 milhões de reais para a construção do Hospital de Transplantes em Londrina. E para o município de Cascavel, a UPICAN de Cascavel, estamos aportando 30 milhões de reais para a conclusão do prédio. Como eu já fiz no ano passado, que foi o Centro de Hemodiálise de Cascavel, que já está funcionando, atendendo 3 mil pacientes por mês. Agora nós vamos fazer também o Hospital de Transplantes, porque essa é uma obra que fica, essa é uma obra que gera a qualidade de vida para parar dos nossos pacientes ir a Curitiba, ir a outros estados para ser tratado. Então, fígado, rim, medula, e se Deus quiser, coração e córneas vão ser feitos em Cascavel, e esse eu quero, se Deus quiser, e vou conseguir, através desse ano, trazer emendas para isso. Em vez de pulverizar emendas para fazer politicagem em vários municípios, eu adotei a política de colocar em obras estruturantes, em obras que vão mudar... Que atendem vários municípios. E atende a vida da pessoa. É. Isso é o mais importante. Nelsinho, já indo para o encerramento aqui da nossa entrevista e olhando para 2026, seu projeto é reeleição para a Câmara ou você considera disputar, até você já mencionou isso algum tempo atrás, numa outra entrevista nossa, mas agora a gente está se aproximando do momento de decisão. Ou você considera disputar uma das 2 vagas ao Senado pelo Paraná, teremos 2 vagas em disputa no ano que vem, e o que pesa nessa decisão, né? O momento político, o desenho partidário, uma avaliação pessoal sua de onde contribuir mais? A minha contribuição ela é de grupo. Eu estou à disposição da sociedade, dos prefeitos, do governador, e o que for melhor para o oeste do Paraná, para o interior do Paraná, que procura uma pessoa que entenda de produção, de infraestrutura, de segurança, que podem contar com o meu nome para a disputa, seja para deputado federal, seja para o Senado, mas nós estamos trabalhando politicamente para ter uma cadeira num quadro para o Senado Federal, seja como candidato, seja como primeiro suplente, ou o homem público, ele pode ser um homem público sem mandato, Sim, sendo um bom pai, um bom marido, um empresário, que gera emprego, né? riqueza, renda. Então, né? eu acho que existem bons quadros, mas as conversas estão avançando e eu acredito que ano que vem, até março, abril, hoje nós tomamos a decisão e que espero que seja a melhor possível. Nelsinho Padovani, deputado federal, parabéns pelo seu mandato, né, repleto de realizações, né? Não é à toa que você, pelo 2º ano consecutivo, recebe o prêmio de excelência parlamentar. Lembrando que o ranking dos políticos é uma plataforma independente, né, formada, acho que, por jornalistas, por especialistas, que faz essa avaliação, não tem nada de político no meio, né, e escolhem os parlamentares sem cor partidária, realmente é pelo desempenho, é uma série de critérios, é isso que dá valor, portanto, essa homenagem que você recebe e que também engrandece até a nossa região, né, e o seu eleitorado também. Né? Obrigado pela entrevista, obrigado a todos pela audiência, um bom domingo a todos e até o próximo sábado.